Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, pesquisador ufológico e espiritualista. E hoje vou fazer uma palestra a respeito dos reis na Bíblia, comentando inclusive entre a transição dos reis e dos juízes. Bom, então eu gostaria que as pessoas que venham a se interessar e a gostar deste tema, que cliquem naquele breguetinho do gostei e se inscrevam no nosso canal, para que assim nós possamos continuar a divulgar outros assuntos. Bem, mas vamos então às considerações de hoje, né? Bom, a constituição dos reis sobre Israel já havia sido predita em Deuteronômio. E se nós formos olhar, então, em Deuteronômio, nós temos Deuteronômio de 17, 14 e 15, que diz o contexto. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, e tiveres tomado posse dela, estabelecendo a tua morada, e se disseres, gostaria de ter um rei, como tem todas as nações que me cercam, poderás constituir o rei que o Senhor teu Deus escolher. E escolherás um dos teus irmãos para rei, e não poderás estabelecer como rei um estrangeiro que não seja teu irmão. Aqui neste texto de Deuteronômio, nós já temos um detalhe que diz que o Senhor vai constituir um Deus um rei que ele escolher. Porém, logo em seguida diz que escolherás um dos teus irmãos para rei. Então significa que ora o Senhor vai escolher e ora o próprio povo vai escolher os seus reis, né? Bom, continuando. Os reis foram constituídos por um pedido do povo de Israel a Samuel, que naquele tempo era juiz em Israel. Samuel conversava com o Senhor, sendo, portanto, uma conexão entre o povo e o Senhor. As outras nações ali das proximidades já possuíam reis que os comandavam, ditando-lhes os seus destinos, e muitas vezes por ações próprias e outras com o aval dos seus deuses, que consultavam através dos seus sacerdotes e adivinhos. Então, naquele tempo, os reis de outras nações já tinham ações que eles definiam por vontade própria. Porém, quando uma ação tinha um âmbito maior, eles consultavam os seus deuses através dos seus sacerdotes e dos seus adivinhos. Bem, o Senhor respondeu a Samuel que atenda ao pedido do povo, dizendo-lhes que o pedido não era por estarem rejeitando a Samuel, mas ao próprio Senhor, como vinham fazendo desde que os havia tirado do Egito. Isso significa que Samuel podia estar imaginando que o povo queria um rei, porque estavam rejeitando a ele, Samuel. Mas Deus respondeu a Samuel dizendo isto. Eles não estão rejeitando a você, Samuel, mas estão rejeitando ao próprio Senhor, como já vinham fazendo desde que os havia tirado do Egito. O Senhor também disse para Samuel transmitir ao povo que o novo rei irá tomar o que era do povo para o seu próprio proveito e sustento, dizendo: tomará os seus filhos e filhas para cuidarem de suas terras e suas colheitas. Tomará os seus campos e olivais. Tomará também o dízimo para dar aos seus eunucos e oficiais. Exigirá o dízimo dos rebanhos, e o próprio povo serão seus servos. Então, o que está dizendo isto Deus a Samuel é que o povo, ao eleger um rei, ao querer um rei,
o rei vai tomar o que é do povo para sustento próprio e vai exigir dízimos. Olhem só, nisto eu vejo uma pequena semelhança no que ocorreu com a constituição dos levitas, que na época tinham a incumbência de representar o povo diante de Deus. E neste caso, o rei irá representar o povo perante as outras nações. O povo dava o dízimo a Deus através dos levitas, e agora também dará o dízimo ao rei. Olha só, são dois dízimos, um para o rei e um para Deus, formando então 20% e não mais 10%, como estava antes do reinado. Isso me parece alguma coisa similar também aos dias de hoje, onde algumas religiões, algumas dessas, exigem dos seus religiosos um dízimo, ou seja, de tudo aquilo que conseguem para seu sustento. Porém, os governos, quer sejam eles por reis, presidentes, ministros, seja o que for, também pedem os seus dízimos, que deixam de ser dízimos e se chamam agora impostos, que vão de 10% até 60%. Olha só, Deus já previa que os reis naquela época iriam tomar mais um dízimo, além do dízimo que era dado ao Senhor, que seria dado ao rei. Porém, acho que eles já estariam prevendo que no futuro os governantes do nosso presente cobrariam em alguns itens até 60% de impostos, ou seja, 6 dízimos. Bom, as tribos de Israel doaram terras para os levitas, e o mesmo farão ao rei. E o Senhor comandava os exércitos nas guerras, e agora quem faria este comando seria o rei. Ou seja, os reis iriam comandar os exércitos nas guerras. É claro, com o aval de Deus através dos sacerdotes. Isso, pelo menos no início, foi muito tomado a sério. No caso de uma guerra, além de o rei querer ou não fazer esta guerra, o rei consultava a Deus através dos sacerdotes. Bom, vamos continuar. Os levitas constituíram com a incumbência de representar o povo diante de Deus, ou seja, os levitas foram criados para representar o povo diante de Deus. E o Senhor escolhia os juízes e disse que o povo deveria escolher os seus reis. Porém, o primeiro rei, Saul, foi escolhido e ungido pelo Senhor. E também o segundo rei, que foi Davi, foi escolhido pelo Senhor. Logo aqui nós já tivemos um pequeno problema, porque Saul não foi o rei, não foi rei da forma que Deus gostaria, e Deus se ficou descontente com ele. Por isto, Deus escolheu a Davi como segundo rei, ainda durante o reinado de Saul. Então, ali, a partir dali, já começamos a ter problemas com os reis. Bom, a era dos reinados teve então início com Saul. E com esta era, uma série de pecados que afetaram aos próprios reis, às suas famílias e ao povo de Israel. Por que eu estou dizendo que teve início esses pecados? Porque muitos reis foram apóstatas e não seguiam as leis de Deus. Muito pelo contrário, adoravam até outros deuses e por isso foram castigados. Bom, como castigo a Salomão, houve uma divisão no povo do Senhor em duas partes, sendo uma delas Israel, composta por 10 tribos, e a outra pela tribo de Judá.
tendo por consequência, em muitos momentos, um rei para cada parte, e em outros momentos, um rei único para os dois reinados, para as duas regiões. O Reino do Norte, que seria Israel, com predominância de Efraim, era composto pelas tribos de Azer, Dan, Efraim, Gai, Issacar, Menashe, Manassés, Neftali, Reiven, Shimon e Zabulon. Já o Reino do Sul, Judá, com predominância de Judá, era composto pelas tribos de Judá, Benjamim e alguns levistas dispersos. Bom, as 12 tribos de Israel são Azer, Benjamim, Dan, Efraim, Gade, Issacar, Judá, Manassés, Neftali, Rubens, Simeão e Zabulon. 10 delas, então, compuseram o Reino do Norte e 2 delas compuseram o Reino do Sul, que seria o Reino de Judá, que, de certa forma, era o que representava mais a Deus. Esses barulhinhos que estão ouvindo, não se preocupem, é o gatinho aqui fazendo algumas peripécias. Depois eu vou ver exatamente o que ele estava fazendo. Bom, vamos dar continuidade, né? Alguns reis foram ungidos pelo Senhor, enquanto outros reis ainda estavam reinando. É o caso de Esaú e Davi, por exemplo. A partir dos reis Amazias de Judá e Joás de Israel, os sincronismos e as cifras de duração dos reinados apresentam problemas e divergências quase intransponíveis com o que diz respeito a partir de quando iniciaram até quando foram dado continuidade, ou seja, até quando se encerraram. Muitos, até Amazias, rei de Judá, e Joás, rei de Israel, nós temos umas datas bastante precisas. A partir daí, já nem tanto. Bom, os últimos reis de Israel são os 6 monarcas que são apresentados com traços rápidos e todos eles como maus, sendo o fim do Reino do Norte. Um dos reis, porém, fez um governo itinerante, no seu sentido da religiosidade e do culto ao Senhor, e foi Josafá, rei de Judá. Alguns reis, após assumir e estabelecer o seu reinado, mataram a casa ou parte da casa dos seus antecessores. Olha só, qual foi a diferença entre os juízes e o reinado? Os reis fizeram muita coisa errada. E uma delas, inclusive, foi matar a casa ou parte da casa dos seus antecessores. Ou seja, eles não gostavam muito dos reis antecessores e mataram todos os seus descendentes, ou a maior parte dos seus antecedentes. Bom, eu comentei no início, agora eu vou dar sequência a essa live de hoje, dando referência exatamente à Bíblia. Então, a constituição dos reis de Israel foi predita em Deuteronômio. E nós temos em Deuteronômio 14:15, na íntegra, que seria: quando tiveres entrado na terra que o teu Senhor Deus te dá, e tiveres tomado posse dela, estabelecendo a tua morada, e se disseres, gostaria de ter um rei, como tem todas as nações que me cercam, poderás constituir um rei que o Senhor teu Deus escolher. E escolherás um dos teus irmãos e não poderás estabelecer um rei estrangeiro. Eu comentei também
que os reis foram feitos através de um pedido a Samuel. E nós temos, então, em Samuel 1, 8, 4 e 5, o seguinte texto na íntegra. Todos os anciãos de Israel se reuniram e foram entrevistar-se com Samuel em Ramá. Eles disseram: Olha, tu estás velho e os teus filhos não seguem o teu exemplo. Portanto, estabelece-nos um rei para que nos julgue, a exemplo de todos os outros povos. Um pouco mais à frente, eu comentei que o Senhor responde a Samuel que atenda ao pedido do povo. E isto está escrito em 1 Samuel 8, de 6 a 9, e que diz no seu contexto: Samuel não gostou quando lhe disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue, pois isso rezou ao Senhor, por isso rezou ao Senhor. Mas ele disse a Samuel: Mostra-te condescendente com o povo em tudo que te dizem, pois não rejeitam a ti, mas rejeitam a mim, não me querendo para rei, exatamente como procederam comigo desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, pois eles me abandonaram e cultuaram deuses estranhos. Assim procedem contigo. Nesse caso, quando diz contigo, é a Samuel. Continuando a leitura, pois bem, atende ao seu pedido, mas adverte-o seriamente, dando-lhes a conhecer o direito do rei que reinará sobre eles. Bom, eu também comentei que na época tinham as incumbências de representar o povo diante de Deus, os levitas, né? E isso nós temos então em Números 1, 47 a 54. Levitas excluídos do censo, mas os que eram levitas segundo a tribo paterna não foram recenseados com os outros. É que o Senhor tinha dito a Moisés: deixarás de recensear apenas a tribo de Levi, excluindo-a dos registros geral dos israelitas. Encarrega os levitas da morada da aliança e de todos os utensílios e pertences. Eles transportarão a morada e os utensílios. Estarão a serviço da morada e em torno dela acamparão. Quando a morada for transladada, serão os levitas que a desarmarão. Na hora de acampar, serão eles que a montarão. O estranho que se aproximar será morto. Os israelitas deverão acampar por exércitos, cada um no seu acampamento sobre a própria bandeira, mas os levitas acamparão ao redor da morada da aliança, para que a ira divina não caia sobre a comunidade dos israelitas. Os levitas, portanto, cuidarão da morada da aliança. Então, foi com isso que eu quis dizer que a incumbência dos levitas era representar o povo diante de Deus. Eu também disse que o Senhor escolhia os levitas, escolhia os juízes, e que o povo deveria escolher os seus reis. E nós temos em 1 Samuel 8:18, se então um dia pedires socorro por causa do rei que tiveres escolhido para vós, o Senhor naquele dia não vos atenderá. É claro que o que eu estou lendo apenas neste trecho em Samuel 8:18 é o que diz respeito a então um dia pedirei socorro por causa do rei que tiveres escolhido. Então o povo também escolherá os seus reis. Bom,
Com isto, hoje, eu termino esta parte sobre a constituição dos reis em Israel, que antes era feito, o governo de Israel era feito pelos juízes, porém o povo queria um rei da mesma forma que os outros povos também o tinham. Só que com isso foram advertidos: olhem, vocês vão ter que dar o dízimo ao rei, que nos dias de hoje, nos governos, são os impostos. E que naqueles tempos também muitos reis não relacionavam como um dízimo, mas como um imposto. Bom, então, com isso, então, eu termino a palestra de hoje. E, mais uma vez, eu peço às pessoas que gostarem deste meu programa, cliquem naquele breguetinho do gostei e se inscrevam em nosso canal, para que possam, então, continuar recebendo estes textos. Deus abençoe a todos e a todas. Eu sou João Batista. Namastê.